Nunca canso de dizer aos meus amigos o quão perfeita a franquia The Legend of Zelda é. Geralmente, quando somos fãs de um jogo cujo apenas consideramos bom por termos passado por uma experiência individual única, a mesma visão não pode ser adaptada para outra pessoa que teve uma diferente, independentemente se foi boa ou não. No caso de Zelda, existem 3 distinções de gosto que noto dentre os fãs, onde a primeira seria a história. A história em The Legend of Zelda é uma das mais bagunçadas entre todas as franquias da Nintendo. Os jogos não possuem real sentido sobre o que está acontecendo, nem ao menos nos colocam em uma posição de se estamos acompanhando o mesmo universo do último título lançado. Acredito que as pessoas são tão apegadas à história de The Legend of Zelda não por ser sempre a mesma premissa, porém com o mesmo estilo de gameplay, mas sim porque apresenta o reinício de toda a aventura que uma vez você queria ter vivido de novo, sem saber sobre o que ia acontecer, como ocorre com muitas pessoas quando terminam seu título favorito. A segunda distinção de gosto seria a nostalgia. Veja que existem jogos de The Legend of Zelda que apresentam noções e aspectos totalmente diferentes de outros títulos. O que ocorre é que se Zelda fosse uma franquia fraca, nenhum dos títulos passados ainda seriam considerados unicamente melhores do que os atuais. Isso é o motivo de várias pessoas acharem que, por exemplo, Zelda: Link to the Past ser o melhor de todos os outros, mesmo lançando novos ao passar dos anos. Já partindo para a terceira distinção, temos a arte composta dentre os títulos. Independentemente se você já ouviu falar de Zelda ou não, sua forma de atingir o público nunca foi realmente padronizada em questão de composição. Em épocas que existiam limitações gráficas, é claro que a companhia tentou ao máximo sempre utilizar o maior poder gráfico que o console permitia. Mas nessa questão, se tudo isso foi considerado, por que Zelda Breath of the Wild é diferente em sua composição geral? O que fez com que a Nintendo deixasse para trás as suas músicas épicas para abraçar a morbidez, a sua alegria para aderir ao minimalismo, sua limitação de gameplay para deixar que o jogador tivesse diversas oportunidades de avanço? Simples. Estamos crescendo e ficando velhos com a mesma história, a mesma nostalgia e a mesma estrutura. Então por que não simplesmente entregar o que sobrou? O nada. Dentre todas as estratégias de atingir o público em épocas, a Nintendo se viu em uma linha sem direção. Considerando isso, a arte que Zelda apresentava em momentos vigentes nunca era suficiente, mas uma coisa que notaram mais importante era, e se o pouco já for o suficiente? Mas como assim? Uma das questões que mais vem sendo abordadas em estilo de vida são o minimalismo, uma maneira de diminuir coisas em sua vida, seja questões pessoais ou criação de hábitos para se livrar de algum incômodo interno. E não minto. Mesmo eu, saindo das redes sociais por meses, ainda procuro coisas para me ocupar e consequentemente me estressar, pois a tecnologia é resultado do estresse e é a sensação de achar que temos a necessidade de expor nossa imagem ao máximo para ser reconhecido no único meio criado pelo ser humano de contato globalizado. Já a Nintendo, por sua vez, é uma empresa que entende que a tecnologia e jogos hoje não são mais uma simples revolução, pois isso já se foi em épocas passadas. O que se entende é que jogos como Zelda Breath of the Wild é um dos primeiros que coloca ao lado a noção de conteúdo igual qualidade pela primeira vez nos jogos, ou seja, o próprio minimalismo finalmente aderido a um videogame. O que você sente quando joga Zelda Breath of the Wild é um sentimento de limpeza, de pouca necessidade de absorção, de um fictício para a necessidade de absorção de nada além do que uma era que já se foi. Aproveitando o momento em que tudo em sua volta é resultado de, na verdade, uma empresa que vê que nós crescemos e que estamos cada vez mais cansados, assim, precisando apenas de um tempo para simplesmente andar de cavalo. Mesmo não sendo em jogo, uma maneira mais efetiva de chegar em um lugar mais rápido, pois não foi esse o motivo para termos essa opção ansiosa de que ter a obrigação de terminarmos logo o jogo para se sentir mais empolgado para o que vai vir, mas sim sentir o que está acontecendo no agora, no presente.
Experiências de verdade, aquela que nos tiram fôlego ou lágrimas em jogos, são poucas, pois nunca temos tempo para absorvê-las de maneira efetiva. Consideramos jogos como uma forma de diversão rápida e não temporária, onde um mundo realmente pode ser um lar de oportunidades sobre o que você acredita e quer acreditar. A liberdade em jogos não está realmente sobre o quão grande o mundo é apresentado para garantir o entretenimento, mas sobre o quão pouco ele precisa apresentar para te fazer empolgado com o que oferece.